Van, Elizabeth, Renata, Annalise, Beatriz, Luísa, Júlia, Vânia. Estou aqui tentando reconhecer todo mundo. Oi, Annalise. Oi, Ticiane, Vanessa, Eliane, Maria Clara, Renata, Ciliara, Elizabeth, Maria Luísa. Deixa eu ver a Paula, a Alana, a Lídia, a Josiane, a Tula, Karina, Valnice. Eu espero que não tenha esquecido de falar o nome de ninguém, que já está aqui com a câmera ligada. Obrigada, gente. Beatriz, Areta, eu acho que eu já tinha falado, né? A Tula também, a Júlia. Obrigada, gente. A Lana, a Cris. Oi, Cris. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Mania de professora, né? Preciso olhar no olho. Vai ser uma honra imensa ter esse bate-papo. Antes de começar a conversa, eu até preparei um formulário de avaliação diagnóstica, mas acho que eu vou fazer de maneira até mais simples para ganhar tempo. Eu queria que vocês me dissessem aí no chat quem já ouviu alguma formação minha ou já ouviu falar do projeto Mulheres Inspiradoras antes desse momento aqui com a formação da Camila. Me contem, por favor, aí. A Luísa já disse que não. Opa. Tá joia, Lídia. Sei como é que é esse rolê. Eu corri para fazer o lanche do meu filho antes da aula. Que é isso, né? Mãe não tem trégua, né, gente? Então fica tranquila, tranquila, Lídia. Ah, tá. O pessoal não conhece, então eu já fico mais tranquila, porque eu dei mais de 500 palestras na pandemia. Se o grupo já conhecesse, eu já ia ficar pronto. Tranquila lá, Paula, chega com calma, acabou de chegar em casa, respira, tá? De boa. Pronto, então vamos lá. Vou trazer uma segunda pergunta que estava lá no formulário, e aí eu vou optar por fazer aqui direto no chat para a gente ganhar tempo, já que é um grupo menor, que é a seguinte: o eixo central da nossa fala é pedagogia de projetos. Eu vou propor três alternativas e vocês vão colocar um número para mim. Você vai escolher uma das três alternativas. A primeira alternativa é: já ouvi falar de pedagogia de projetos, mas não tenho segurança para definir o que seja. Alternativa um, tá? Alternativa 2, não tenho a menor ideia do que seja pedagogia de projetos. Alternativa 3, conheço profundamente. Então vamos lá. Já ouvi falar, mas não tenho segurança. 2, não tenho a menor ideia do que seja. E 3, conheço profundamente. Tá no 1 e no 2, né? Ah, tem alguém aqui que conhece profundamente. Deixa eu ver. Apareceu o número 3 aqui. A maioria já ouviu falar. Maria Clara diz que conhece profundamente. Massa, Maria Clara. De preferência, coloca todo mundo. Ficou entre 1 e o 2, ou seja, já ouviram falar, mas não tem segurança, ou nunca ouviram falar. Tá, isso vai me ajudar a calibrar a minha fala. Apareceu só uma pessoa que conhece profundamente, né? É um assunto pouco conhecido, gente. É tipo Paulo Freire, é muito falado, mas é pouco conhecido. Eu espero que a gente saia da aula com uma percepção mais aprofundada. Apareceram três, Gina, três números três, tá? Opa, Para então deixa eu você ver quais foram aqui. colar aqui. Que aí essas pessoas que já conhecem e quem não conhece também, todo mundo vai me ajudar a construir. A Maria Luísa, quem mais? A Paula e a Maria Clara. Maria Luísa, Paula e Maria Clara. Acho que foram esses, né? Isso. Ó, a Vanessa disse: conhece, trabalha com ele na minha escola, mas sinto que tem muito a me aprofundar. A Natália disse um e-mail. Adorei, Natália.
Alternativa 1,5. Massa, a Angélica também desconhece profundamente. Temos 4 pessoas que conhecem profundamente. Então, vamos lá. Eu vou pedir licença a vocês para fazer uma outra consulta, porque eu fiz uma reunião com a Camila para a gente fazer com que esse momento seja o melhor aproveitado possível, né, Camila? Então, a gente combinou o eixo de uma fala, é, em que eu traria uma explanação inicial mais conceitual, mais robusta, e depois a gente ficaria um pouquinho para o debate. Tudo bem fazer dessa forma para vocês? Ou funciona melhor para vocês ir direto para perguntas, por exemplo? O que que vocês acham? Alternativa 1, primeira explanação. Alternativa 2, direto para o debate. O pessoal já está votando aí, né? Todo mundo quer primeiro o debate. Então vamos lá, ganhar tempo, são 7h15. Eu sou aquela pessoa que sou muito gulosa de tempo, então quero aproveitar cada minuto. Vamos à saga dos slides, né, Camila? Vamos ver se vai dar certo. Bora. É porque o Zoom, gente, o Zoom não vai muito com a minha cara. Me fala se está aparecendo para vocês, Camila. Tá aparecendo, mas naquela parte de edição que a gente tinha ficado antes. Não tá o slide. Lá vamos nós, né? E agora? Ah, agora sim. Deu certo. Agora deu certo. E está Certinho, tá no passando primeiro também? slide. Já está nos combinados? Sim, passou. Então vou voltar. Vou marcar aqui meu tempo. Ai, deu certo, Camila. Que bom, viva. Não me pergunte como, mas funcionou. A Nossa Senhora da Tecnologia nos ajudou. Minha gente, eu botei o card aqui porque eu achei esse card tão bonito e normalmente alguém sentou e levou tanto tempo fazendo, aí ele circula no WhatsApp e todo mundo esquece. Então, obrigada a quem elaborou esse card com tanto cuidado. O tema da nossa conversa é pedagogia crítica de projetos, uma alternativa transgressiva à educação bancária. E aí eu queria fazer alguns combinados com vocês. O primeiro combinado, considerando que a gente decidiu pela explanação, essa explanação vai trazer 3 movimentos. Eu gosto de trazer um roteiro da fala, porque eu sinto que isso já vai trazendo as pessoas para sentir como é que vai ser a nossa caminhada. Então, o primeiro movimento vai ser uma espécie de contextualização. Como é que eu me aproximei da pedagogia de projetos e por que eu fui para essa possibilidade pedagógica nos últimos 20 anos da minha vida. Eu vou apresentar a pedagogia de projetos a partir de uma experiência concreta, que foi essa citada pela Camila, que é o projeto Mulheres Inspiradoras, e vou trazer uma atualização do debate sobre educação a partir da educação no pós-pandemia, tá? Que aqui já foi um adendo, né, Camila, que a gente achou que valeria a pena, considerando a formação anterior que eu dei. O segundo movimento está relacionado, aliás, o segundo ponto do combinado é assim: eu vou fazer uma explanação, mas eu também vou provocar vocês a participação, porque eu não acredito em formação com alguém falando sozinho, então eu espero que vocês participem. Vou fazer perguntas, vou chamar pessoas, vou pedir para participar. E na medida em que vocês quiserem e puderem, por favor, me deem feedbacks. Se eu estiver falando muito rápido, se eu não estiver me fazendo entender, por favor, sinalizem. Preciso dizer que eu atuei 30 anos na educação básica, 20 anos só com o sexto ano, então eu tenho um jeito muito intenso e visceral de falar, porque na educação básica ou você é visceral ou você não consegue dar aula, né? E eu tenho uma tendência a ser mais acelerada, então se vocês sentirem que está rápido, me avisem, por favor, para eu fazer uma pausa e a gente vai ter um momento de debate. Eu queria só pedir uma contribuição de vocês. Eu ia pedir o preenchimento do formulário no início da avaliação diagnóstica, eu suprimi para a gente ganhar tempo, mas queria muito a colaboração de vocês quanto à avaliação final, que é absolutamente anônima, mas me ajuda muito a aprimorar o meu trabalho de construir esse diálogo com professores e professoras.
Então, eu já vou começar trazendo um provérbio africano, do qual eu gosto muito, que é esse que diz que o rio que esquece onde nasceu seca. Para eu falar sobre as concepções de educação que me levaram a escolher a pedagogia de projetos como uma alternativa, eu preciso necessariamente apresentar para vocês duas pessoas, as duas pessoas mais importantes da minha vida. Esse moço bonito aí, que se chama Moisés, e essa senhora igualmente bonita, que se chama Dona de Janeira. São meu pai e minha mãe. Ele, cearense de Sobral, ela mineira de Manhuaçu, vieram para Brasília na década de 60, construir a capital, tentar a vida. Esse encontro deu match e trouxe existência a essa família bonita, que é a minha família. Vocês já devem estar se perguntando quem sou eu aí, em meio a essa meninada. Nós éramos 8 filhos ao todo, 6 vingaram, 2 faleceram ainda bebezinhos. Vou dar uma dica imbatível, tá, Maria Luísa? É só você procurar a mais linda na foto e você terá me achado. Não tem erro. Já acharam a mais linda de todas? Olha lá, hein, gente? Olha lá. Eu falo brincando, é todo mundo muito parecido, mas eu sou essa que está exatamente entre as duas crianças aí, lá atrás, perto do pé de maracujá. Imagine o desafio do seu Moisés, vendedor ambulante, não alfabetizado, e da dona de Janira, trabalhadora doméstica, criar 6 filhos naquela que era então a maior periferia da América Latina, a maior favela da América Latina. Era necessária, eram necessárias, né? Muita fé, muita coragem e uma bicicleta. E era rodando as ruas, eu acho que está no slide seguinte a bicicleta. Não tá, gente, a bicicleta não veio. Mas tem a foto da bicicleta e os desafios que a gente enfrentava. Esse é literalmente o retrato da minha infância. Eu fiz questão de trazer essa foto porque a minha história é muito parecida com a história do povo brasileiro em geral, né? Um país profundamente desigual, marcado por um racismo estrutural. Aí estamos nós na nossa mais incrível comemoração de Natal. E essa foto eu trago para já começar a conectar a minha história com a pedagogia de projetos. Opa, alguém falou alguma coisa? Não sei se eu ouvi alguma. Vocês ouviram, gente? É uma pergunta? É alguém participando ou é um microfone que ficou ligado? Fica à vontade para fazer pergunta, tá? Então, eu dizia para vocês que ia conectar a minha história com o porquê eu escolhi a pedagogia de projetos. Me perdoem a foto bem maltratada pelo tempo, essa foto estava perdida e eu a resgatei, e quis colocar aqui na nossa conversa porque ela traduz bem como começa a minha relação com a educação. Essa sou eu aos 7 anos de idade, na minha primeira semana de aula, e eu queria que vocês, que muitos aqui são professores, né, olhassem para essa foto e me dissessem, coloquem no chat para mim, o que que vocês veem no rosto dessa menina que chega à escola. Primeira coisa que vem na cabeça de vocês, não fiquem analisando muito profundamente, não. Imagina, essa menina entrou na sua sala de aula, o que que você vê no rosto dela? Começou a chegar olhos brilhantes, alegria, serenidade, esperança. Nossa, Maria Luísa foi na mosca. Estou com muita vontade de estar aqui. Isso mesmo, gente. Está escrito, né, no meu rosto, curiosidade, expectativa, esperança. Eu era exatamente essa criança sobre a qual vocês falaram aí. Surpresa, curiosa, empolgada. Eu não dormi, gente. Na véspera do meu primeiro dia de aula, eu não dormi de tão ansiosa que eu estava, porque o meu pai, que era um homem não alfabetizado, todas as vezes que falava de escola, ele dizia assim para mim: minha filha, no dia que você entrar na escola, você vence tudo, você ganha o mundo, ninguém te segura. Meu pai falava da escola como algo que me daria superpoderes. Então, imaginem na cabeça de uma criança o que que isso significa. Eu imaginava que eu ia atravessar um portal mágico e ganhar uma capa de super-heroína, sabe?
Então, agora eu vou mostrar para vocês a Gina um ano depois de estar na escola e queria que vocês me dissessem se é a mesma menina, se tem alguma diferença. Coloquem no chat aí para mim. Mudou alguma coisa? Começaram a aparecer aqui as respostas. Uma cara assustada, medo, apatia, apreensiva, frustração, decepção, medo, triste, desencanto, abatida. Vejo uma menina com seu black, sem volume e um rosto tenso. Exatamente, gente. Um ano depois de eu estar na escola, eu já sabia que a escola não era aquele paraíso sobre o qual meu pai me falava, porque essa foto é de 1979. Se a gente identifica racismo na escola hoje, vocês imaginem há 40 anos atrás como era. É impossível ser uma criança negra, nascer no Brasil e não ter uma narrativa de racismo na escola. Passei para a segunda série com muitas dificuldades, porque uma das manifestações do racismo é as baixas expectativas em relação à aprendizagem de crianças negras e o tratamento diferenciado. Então, eu lembro que a primeira vez que eu fui fazer uma pergunta na sala de aula e que eu cometi um erro, a resposta da professora foi muito ríspida e ela me mandou um recado indiretamente. Você não pode ter dúvidas e você não pode errar. Passei para a segunda série, sem saber ler e escrever, enganei a minha professora. Ela tomava a leitura das outras crianças e eu decorava e recitava para ela. Mas uma criança que não aprende, sabe que não aprendeu. E não aprender dói, porque faz a gente se sentir menor. Até que eu fui para a segunda série e encontrei essa professora, que hoje está com 79 anos, se chama Creuza Pereira dos Santos Lima. E um belo dia, apesar de todos os meus esforços para ser invisível, a professora Creuza me chamou na carteira dela, eu criei as piores fantasias, mas quando eu cheguei lá, para minha surpresa, ela me colocou no colo. Eu temia que ela me constrangesse diante das outras crianças, que ela tivesse descoberto que eu não sabia ler, mas a professora Creuza me integrou à escola, lutou pela minha aprendizagem, e por causa dela, no colo dela, aos 8 anos de idade, eu mudei o decreto interno que eu tinha estabelecido para mim. Até o encontro com a professora Creuza, eu queria ser invisível para sobreviver às violências que eu sofria. Depois do encontro com ela, eu disse: eu não quero ser invisível, eu quero ser professora, porque não deve haver no mundo nada mais importante para fazer do que o que essa professora fez por mim. E, de fato, eu me tornei professora aos 17 anos, como mostra aí essa fotinha do dia da minha formatura no ensino médio. Seu Moisés e Dona Janira ficaram muito orgulhosos. Seu Moisés, inclusive, fretou uma Kombi, viu, minha gente? Porque ele queria levar a quadra inteira para dizer: eu não sei ler e escrever, mas eu tenho uma filha professora. E comecei a trabalhar muito no movimento de inspiração da professora Creuza, me sentindo a pessoa mais poderosa e mais importante do mundo por poder participar da formação de outras crianças. E passei por vários marcos na minha trajetória. Eu comecei a trabalhar em 1991. Até 2002 eu trabalhei com crianças pequenas, educação infantil e alfabetização. E em 2003 eu fui trabalhar com anos finais, ensino fundamental, sexto ao nono ano. E aí eu enfrento uma grande crise, porque eu escolhi trabalhar na escola onde eu tinha sido aluna 11 anos antes, na minha periferia. Eu vou cheia de vontade de fazer os jovens aprenderem e nada do que eu fazia funcionava. Eu sou aquela professora que, se vocês disserem assim, Gina, você tem que plantar bananeira na sala para os alunos aprenderem, eu vou plantar bananeira. Nada funcionava. Eu tive uma depressão muito forte nesse ano, que tinha relação com o fato de eu não estar me realizando como professora. Precisei buscar ajuda profissional e a minha terapeuta falou:
Olha, para você trabalhar é mais do que ter um salário. Você precisa se sentir realizada. Então você tem duas escolhas: ou você abandona a profissão, ou você dá um jeito de ser feliz nela. Eu não queria abandonar porque tinha sido muito importante, muito custoso ser professora. E aí eu me fiz a seguinte pergunta: por que que os jovens odeiam a escola? Por que que eles viram as costas para ela? E de lá para cá, de 2003 para cá, eu tenho estudado incansavelmente. Isso já tem mais de 20 anos, então de lá para cá eu acumulei mais de 2.000 horas de formação. Estou na minha quarta pós-graduação, fiz mestrado, e o que eu percebi é que o jovem vira as costas para a escola porque a base histórica da escola brasileira é colonial, autoritária, bancária, instrucionista, excludente, racista, transmissiva. A escola brasileira não é feita para formar um sujeito integral, ela é feita para formatar todo mundo num padrão de uma identidade ideal que é branca, que segue a lógica oriental, que é eurocentrada e que trata os mais pobres como um fardo para a nação. Quando essa ficha caiu, eu percebi que eu tinha que me ressignificar, né? Depois de fortalecer minha formação, eu passei a ter mais consciência pedagógica de que eu precisava buscar um outro fazer pedagógico. Eu tinha que, inclusive, trazer as novas tecnologias para a minha prática pedagógica. Eu percebi que eu estava diante de estudantes que eram nativos digitais e eu estava com dificuldade para me conectar a eles porque eu não falava essa língua. Aliás, um detalhe que eu esqueci de dizer, gente: todas as referências que eu estou trazendo aqui, inclusive os slides todos, eu vou mandar para a Camila. Então, queria pedir para vocês não se preocuparem em anotar, a menos que isso funcione para você, né? Mas, assim, as referências, os autores, os textos, todos eu vou encaminhar para a Camila, tá? E aí, diante de todas essas constatações, eu decidi ressignificar a minha prática pedagógica, a minha relação com o trabalho, contestar essa educação bancária, promover uma educação crítica e construir situações de aprendizagens diferentes. E o primeiro passo que eu dei para trazer as novas tecnologias para o meu fazer pedagógico foi entrar nas redes sociais. Comecei usando o Orkut porque eu fui cobrada pelos meus alunos de que eu tivesse um Orkut. Passei pelo Facebook, hoje eu já estou no Instagram, e usando o Facebook, que foi o momento em que a gente teve uma explosão de imagens, eu me deparei com um vídeo de uma garota de 13 anos no qual ela se apresentava dançando de maneira hipersexualizada. Isso foi em 2013, né? Salta para 2013, então ali eu já tinha incorporado outros fazeres à minha prática, mas faltava trazer as novas tecnologias. Além de ver o vídeo da menina em 2013, eu já vim incomodada com o fato de que todos os anos eu perdia várias alunas. Perdia no sentido de que elas abandonavam a escola porque engravidavam precocemente. E aquilo me incomodava muito, porque aquelas meninas entravam na perpetuação de um ciclo de pobreza. Elas engravidavam cedo, abandonavam a escola, aí tinham que estar em subemprego para sobreviver. E quando eu vi o vídeo dessa menina, me deu um clique, né? Porque no vídeo a menina dançava uma música extremamente depreciativa às mulheres. Eu me dei conta de que a gente vive dentro de uma cultura que nutre a nós mulheres com essas imagens, imagens que nos fazem acreditar que os únicos lugares que a gente pode ocupar é o lugar da gostosona, né, que performa a hipersexualidade, ou da mãe, ou da esposa. Nós não somos educadas para vislumbrar outras possibilidades identitárias. Se vocês forem lembrar do material didático onde vocês estudaram, vocês não terão registro da presença feminina na história. A gente tem uma educação, um currículo e uma literatura brasileira, né, a do nosso país, ela traz uma noção de que a história foi feita por homens brancos em situação de privilégio social. Os pobres não aparecem, nem os indígenas, nem as mulheres, e menos ainda as mulheres negras.
Diante dessa constatação, eu percebi que eu precisava trazer uma possibilidade de diálogo com meninos e meninas, que a gente pudesse discutir isso, a importância das meninas desde a infância vislumbrarem possibilidades identitárias que transcendam os limites dos estereótipos de gênero e os meninos pudessem vislumbrar formas de construir masculinidades a partir das quais as mulheres não sejam vistas como coisas ou objetos exploráveis. E assim surge o projeto Mulheres Inspiradoras. Eu não vou me aprofundar no projeto, eu vou apresentar um panorama. O projeto tem como premissa. Vocês estão ouvindo um ruído, gente? Ou só eu estou Acho que ouvindo? fechou. Não, era um áudio aberto. Ah, tá. Fechei aqui o áudio. Pensei que era o meu computador. Então, o projeto Mulheres Inspiradoras, ele propõe várias ações que dão centralidade para os letramentos. Eu sou professora de língua portuguesa, então eu sou muito apaixonada pelo trabalho com a leitura, com literatura e com escrita autoral. Então, a primeira ação foi propor aos estudantes a leitura de obras escritas por mulheres. Foram 6 obras diferentes, essas que estão apresentadas aí na tela, o Diário de Anne Frank, Eu Sou Malala, e 4 obras de uma escritora negra, porque a gente precisa lembrar que se a gente na escola lê Raquel de Queiroz, Clarice Lispector, a gente não lê autoras negras e indígenas, né? Então era importante levar escritoras negras. Além disso, eu propus que eles conhecessem biografias de 10 grandes mulheres, só mulheres maravilhosas, mulheres que subverteram a lógica dos estereótipos de gênero e deixaram grandes legados para a humanidade, mulheres como Anne Frank e Malala, jovens, eu precisava de meninas com idade similar à das minhas alunas, mas também mulheres idosas como Cora Coralina, mulheres brancas como Irena Zendra e Lígia Fagundes Telles, mulheres negras como Rosa Parks, grandes nomes da academia como as médicas Zilda Arnes e Nise da Silveira. Inclusive, Nise foi a primeira mulher a cursar medicina, é a alagoana. Foi ela que praticamente reinventou a psiquiatria. Eles também conheceram histórias de mulheres extraordinárias, a quem foi negado o direito à escolarização, como Carolina Maria de Jesus, e mulheres que inspiraram a luta contra a violência à mulher, como o caso da Maria da Penha, que inspirou a criação da lei. Além de conhecerem biografias de mulheres inspiradoras do mundo e do Brasil, eles também conheceram mulheres inspiradoras da nossa comunidade, porque a educação colonial que a gente recebe nos ensina a reverenciar os nossos opressores, colonizadores, mas não nos ensina a reverenciar a nossa própria história, território, as lideranças locais, as nossas mães, avós. Então, foi assim que eles conheceram Madalena Torres, Patrícia Melo Pereira, Cristiane Sobral, e, inclusive, essa que aparece aí no quarto quadro é a minha professora Creuza, que eu pude reencontrar 34 anos depois e dizer o quanto ela me inspirou a ser professora. Além disso, era importante que os estudantes conhecessem mulheres inspiradoras da sua família. Ali a gente tinha elaborado essa categoria Mulher Inspiradora e ficou mais fácil para eles entenderem aonde está a inspiração, considerando as mulheres com as quais eu tenho um vínculo. Essa foi a etapa mais surpreendente do projeto, porque a gente percebeu que eles elegeram como mulheres inspiradoras a mãe, a avó, a bisavó. Eles me disseram: nossa, professora, esse título é tão importante que eu só posso dar para minha mãe. E a gente criou uma metodologia para eles sanarem as lacunas que tinham em relação ao conhecimento dessas mulheres. E eles já chegavam da entrevista que eles faziam a essas mulheres com peito estufado, olho brilhando, emocionados, dizendo: nossa, professora, a minha mãe é muito mais inspiradora do que eu imaginava. Eram histórias tão extraordinárias, gente, que a gente decidiu transformar num livro em que meninos do 9º ano do ensino fundamental contam as histórias de suas mães, avós e bisavós. A gente descobriu que as mulheres naquela comunidade periférica fazem uma revolução silenciosa. Nós também fizemos uma campanha nas redes sociais de combate à violência contra a mulher.
Em 2014, o projeto tem quase 10 anos, né, que aconteceu, e o projeto teve como pressupostos teóricos a pedagogia histórico-crítica, a psicologia histórico-cultural, as teorias críticas e pós-críticas do currículo, a pedagogia transgressiva de projetos, a pedagogia engajada e a pedagogia da autonomia. Eu acho importante dizer isso porque há muita gente que confunde pedagogia de projetos com espontaneísmo. Então, há quem ache que pedagogia de projetos é fazer qualquer coisa de qualquer jeito, e é exatamente o contrário. Na pedagogia de projetos, você precisa ter muito delimitado qual é o arcabouço teórico que está trazendo o contorno para o seu trabalho, né? E eu vou trazer aqui para vocês alguns autores, porque eu imaginei assim, pode ser um grupo onde as pessoas já conheçam e pode ser um grupo onde as pessoas têm um pouca aproximação. Se eu pudesse indicar obras para quem quer se aprofundar na proposta da pedagogia de projeto, eu indicaria essas 6 obras aqui, pelas quais eu sou apaixonada, né? Paulo Freire, eu gosto de tudo, mas Pedagogia da Autonomia, para mim, é leitura obrigatória para todo mundo. Esse livro do Pedro Demo é sensacional, sobre tecnologias educacionais. Esse livro da Bell Hooks, Ensinando a Transgredir, a Educação como Prática da Liberdade, é um primor. Esse do Fernando Hernandes é, para mim, a obra mais importante sobre pedagogia de projetos, foi uma das que mais me inspirou. Essa do professor Francisco Thiago, que é um grande curriculista, e essa do Bernard Charlot, ela vai ser a fonte da inspiração para o terceiro movimento da nossa conversa. A gente está aqui no segundo movimento. Também preciso dizer que muito do que eu trago do projeto Mulheres Inspiradoras foi inspirado no currículo da Rede de Ensino do Distrito Federal. O nosso currículo se chama Currículo em Movimento. Ele é considerado o 5º melhor currículo das redes públicas de ensino do Brasil e ele é sustentado na pedagogia histórico-crítica. Eu trouxe aqui uma representação da proposta da pedagogia histórico-crítica que subsidiou a construção do projeto. Na pedagogia histórico-crítica, Demerval Saviani propõe que a gente parta da prática social dos estudantes, problematize essa prática a partir da instrumentalização teórica e volte para essa prática olhando para ela de maneira ressignificada e mais consciente. Foi isso que a gente fez no projeto Mulheres Inspiradoras. A gente partiu da prática social do território, que é essa incidência da violência de gênero na vida das meninas e das mulheres. A gente trouxe a problematização a partir da leitura das obras, trouxemos a instrumentalização teórica e voltamos, né, para pensar e transformar essa realidade. E aí, dentro da abordagem da pedagogia de projeto, há várias categorias teóricas relevantes. Mas eu vou destacar essa daqui. Como não dá tempo de falar de todas, eu vou falar da que eu considero mais importante, que é a transversalidade. O que é a transversalidade? É quando eu defino um tema, um eixo, que vai fazer com que todos os conteúdos, assuntos a serem aprendidos vão girar em torno desse eixo, norteando o trabalho pedagógico. É óbvio que esse eixo preferencialmente deve ser definido pela escola, a partir de uma demanda, uma necessidade, pode ser definido pelo professor, pode ser definido pelos alunos. No meu caso, foi uma escolha minha, muito porque eu estava percebendo aquela demanda gritando ali, né? Esses temas, eles vão permear todas as atividades de todos os componentes curriculares. Então, também é uma característica da pedagogia de projetos, o trabalho integrado. E aí a gente chega no final das contas a essa pergunta, tá? Você começou a dizer aí que você escolheu a pedagogia de projetos porque ela contesta a educação bancária, mas em que medida ela contesta? O que é, então, pedagogia de projetos? Eu já fiz essa formação para muitos professores e chegou um momento que eu descobri que eu estava falando de uma coisa e muitos estavam entendendo outra coisa. E eu percebi que há uma confusão entre vários conceitos. As pessoas misturam esses conceitos que estão aí: projeto político-pedagógico, plano de trabalho, projeto interventivo, pedagogia de eventos e pedagogia de projetos.
eu percebi ao longo das várias formações que eu dei que as pessoas têm dificuldade de distinguir um conceito de outro. Então, para não fazermos mais confusão, eu decidi aqui trazer a diferenciação entre todos eles. O primeiro é o PPP da escola, o Projeto Político Pedagógico. Ele não é pedagogia de projetos necessariamente, ele pode ser. O projeto político-pedagógico é a constituição da escola, é a carta de intenções, é o documento onde a escola anuncia as suas concepções, projetos, missão, propósito, as suas ações, tudo que vai ser feito. Pode ser um PPP extremamente conservador, extremamente bancário, né? Extremamente reprodutivista, ou pode ser um PPP extremamente progressista, emancipador e libertário. Mas ele em si mesmo não é pedagogia de projetos. Projeto pedagógico. Normalmente, quando as pessoas falam de projeto pedagógico, elas estão falando de uma atividade feita no contraturno. Ah, Gina, então, aqui a gente tem aula pela manhã e à tarde, os meninos participam da horta. Ou a gente tem aula e uma vez por semana as crianças vão para a biblioteca participar de um projeto de leitura. Isso é projeto pedagógico, mas isso não é pedagogia de projetos. Por quê? Vocês vão ver que o grande diferencial da pedagogia de projetos é que ela nunca é algo à parte da aula. E aqui eu estou falando de coisas que são feitas extra classe, ou no contraturno, ou esporadicamente uma vez por semana. Então, o projeto pedagógico não é necessariamente pedagogia de projetos. Plano de trabalho também não é pedagogia de projetos. Plano de trabalho é aquilo que eu faço para organizar uma grande ação na escola. Ah, vamos fazer o plano da nossa festa junina? Vamos fazer o plano da nossa feira de ciências? Essa feira de ciências pode ser extremamente conservadora, reprodutivista, né? E não trazer pedagogia de projetos. Outro conceito que a gente precisa diferenciar: projeto interventivo. A escola identificou um problema. Nossos alunos estão se automutilando, precisamos fazer alguma coisa, vamos fazer um projeto interventivo. Esse projeto interventivo é necessariamente pedagogia de projetos? Também não. Ele pode vir a ser, mas não quer dizer que seja, tá? Eu vou chegar na pedagogia de projetos e vocês vão entender o diferencial. Pedagogia de eventos. Essa é uma categoria que eu cunhei na minha dissertação de mestrado, depois de observar que as pessoas falavam muito de projetos, mas elas estavam só fazendo eventos. Eventos descontextualizados, descolados do currículo, eventos que enchem os olhos, feiras de ciência maravilhosas, mas ocas de aprendizagem, ocas de processo. É lindo de ver, mas quando você olha de perto, não tem processo, não tem aprendizagem, não tem agência do aluno. É só um evento, né, para encher os olhos. E é um perigo, porque não colabora para a aprendizagem. E, por fim, a pedagogia de projetos. O que é uma pedagogia de projetos, gente? É mais do que uma metodologia, é uma concepção. Ela envolve uma mudança profunda na maneira como eu concebo o trabalho do professor, a organização do trabalho pedagógico, o sujeito no processo de aprendizagem. Na pedagogia de Eu apito na projetos, hora que ele começa, eu contabilizo para mim. na pedagogia de projetos, Desculpa, eu, professora, deixa eu só te mas, um minutinho. Gente, eu preciso que vocês fiquem atentos, porque até a gente ficar. A gente deixou os microfones abertos para que vocês possam abrir, mas eu preciso que vocês fiquem atentos, porque a gente tenta mutar, mas até a gente encontrar, vocês já falaram, já dispersou. Então, por favor, fiquem atentos aos microfones, tá bom? obrigada, minha gente. Então, o que é pedagogia crítica de projetos, como a gente estava falando? É quando eu transformo a minha sala de aula em um espaço de aprendizagem onde o aluno não é um tarefeiro e um reprodutor de atividades. Ele é sujeito, ele é agente no processo pedagógico. E aí, na aula passada, com a outra turma, eu trouxe o como fazer. Só que é um processo muito detalhado. Então, eu combinei com a Camila, né, Camila, que eu tenho essa aula gravada lá no canal Mulheres Inspiradoras. Eu vou encaminhar para vocês essa aula. É uma aula onde eu mostro
uma etapa específica do projeto Mulheres Inspiradoras, desde a avaliação diagnóstica até a avaliação final, um bimestre inteiro de como é que a gente materializa a pedagogia crítica de projetos, tá? E aí eu sintetizei em pontos centrais. Primeiro ponto central, nunca é demais repetir. Pedagogia de projetos, nunca jamais, em tempo algum, é algo que acontece à parte da sala de aula. Ela é a sala de aula, ela é a aula, ela organiza, aliás, ela orienta toda a organização do trabalho pedagógico. A principal premissa da pedagogia de projetos é o que é necessário para os alunos aprenderem. Eu abandonei a educação bancária porque eu descobri que com ela os alunos não aprendem. Os alunos reproduzem, repetem, mas eles não aprendem profundamente. E aí eu vou trazer o Pedro Demo para dialogar com a gente sobre isso, porque ele faz uma afirmação que foi uma grande chave para mim. Ele diz assim, olha, se o seu foco está na aprendizagem do aluno, a aula cai, porque ela não é a estratégia mais adequada, gente. As ciências da educação já mostraram que o que me faz aprender não é ficar ouvindo alguém falar. O que me faz aprender é ser provocado a agir. No caso do adulto, a escuta, né, pela maturidade, ela já está mais acionada. Vocês estão aqui tendo a paciência de me ouvir, vocês conseguem ouvir uma palestra de 1h30, de 2 horas, mas pedir isso para uma criança, um adolescente, sobretudo nesse momento histórico, gente, é quase impossível. Eles são chamados à dispersão o tempo inteiro. Então, para eles se concentrarem e aprenderem, eles precisam ser inseridos em metodologias participativas, onde eles sejam agentes. Então, o Pedro Demo, ele até diz o seguinte, o que faz a gente aprender, né? Ele até brinca que a aula é uma invenção do professor, mas ele fala assim, olha, o que traz a aprendizagem mais profunda é a pesquisa, é a argumentação, é a contra-argumentação, é o trabalho em grupo, é a escrita e a reescrita dos próprios textos. Então, aprender está relacionado a agir e não apenas escutar. Esse é o grande diferencial. Eu até trago aqui uma reflexão feita pela Maria Elizabeth Prado. Eu vou mandar esse artigo pela Camila, porque foi um dos artigos mais completos que eu já li sobre pedagogia de projetos. E ela lembra para a gente que na pedagogia de projetos o aluno aprende no processo de produzir, levantar dúvidas, pesquisar, criar relações, fazer descobertas, reconstruir o conhecimento. E aí, gente, é muito mais difícil ser um professor que trabalha com pedagogia de projetos. Sabe por quê? Na educação bancária, você só precisa ficar na frente da turma falando. Na pedagogia de projetos, você precisa ser capaz de criar situações de aprendizagem. Você tem que ser criativo, você tem que ser autor da sua prática. E isso é algo muito mais sofisticado e muito mais refinado do que ficar reproduzindo um determinado conteúdo. E aí eu amarrei aqui 10 pontos para sinalizar para vocês quando é que, de fato, a gente pode dizer, aqui eu tenho pedagogia de projetos. Primeiro, como eu falei, estou repetindo deliberadamente para fixar. Se o que eu faço é o que acontece na minha aula e constitui a minha aula, é possível que seja pedagogia de projetos. Se no que eu estou fazendo a respeito e valorização da autonomia e da autoria dos professores, forte chance de ser pedagogia de projetos. Duvidem, mas assim, corram quando vocês virem alguém com esse papo de que, olha, eu vou te vender um livro aqui que tem um projeto ótimo. Gente, projeto é algo vivo e orgânico criado para aquele grupo específico. Se chegou um projeto pronto, olha, você pode desconfiar. Outra coisa, o que se faz, quando o que se faz dialoga com as práticas sociais do território. O projeto, ele não fica suspenso no ar, ele aterrissa na realidade. Ele conecta o conhecimento com a realidade. Quando eu trabalho com projeto, eu tenho intencionalidade pedagógica e compromisso com a aprendizagem. Tem gente que acha que pedagogia de projetos é oba-oba, é festa, é ao contrário. Eu estou o tempo todo redimensionando a minha rota, avaliando a aprendizagem e usando metodologias participativas e diversificadas. Quando a gente trabalha com pedagogia de projetos, a gente também compreende o currículo de forma integrada e a gente recusa o currículo coleção. O que é currículo coleção?
é quando cada componente curricular fica ali dentro da sua caixinha separado. Na pedagogia de projetos, há um esforço, uma intenção de articular os diferentes componentes curriculares. Na pedagogia de projetos, professor não pode ser ilha. Professor tem que trabalhar de maneira coletiva e colaborativa. E quando a avaliação atravessa todo o processo e se dá em uma perspectiva de avaliação para as aprendizagens e não avaliação para exclusão, avaliação para punição, avaliação como acerto de contas do professor contra o aluno, há grande chance de se estar fazendo pedagogia de projetos. E, por fim, mas não menos importante, na pedagogia de projeto, a organização do trabalho pedagógico é um processo flexível, vivo e dinâmico. E ele vai se modificando sempre que for necessário. Gente, até aqui vocês têm alguma dúvida? Conseguiram me acompanhar? Eu falei muito rápido. Me diz aí, meu povo. Professora, eu O tenho. pessoal tá aqui no chat participando e eu nem vi. Que coisa boa. Eu acho que tá tranquilo, viu? Já tá sendo muito legal, viu, Gina? Tá dando para entender e acompanhar, Tá, gente? não tá muito corrido, não. Tá Ai, ok. que bom. Valeu. Gina, eu tenho uma pergunta. Diga lá. Essa pedagogia de projeto, acho que está bem claro. Obrigada pelas explicações até agora. É, ela funciona a partir de que idade? Da escola elementar até o ensino médio? Como que você vê assim, essa pedagogia com relação a idades? Qualquer idade, gente. Desde a Ok. educação infantil. Assim, outro dia eu tive numa escola que a professora trabalha com pedagogia de projetos, é uma comunidade de aprendizagem bem diferente, que segue a perspectiva da Escola da Ponte. A professora falou que as crianças acharam um inseto na escola e ficaram intrigadas com aquele inseto, educação infantil, e virou o tema do projeto. Então, a qualquer tempo pode-se trabalhar com pedagogia de projetos. Inclusive, eu tive a alegria de, na universidade, ter dois professores que trabalhavam com pedagogia de projetos, e eles definiram como tema, eixo transversal de um semestre do meu curso de letras, os sertões. Então, todas as obras da literatura brasileira que falavam dos sertões foram objeto da nossa pesquisa. Então, pedagogia de projeto se aplica a qualquer fase de aprendizagem, etapa, né, estudantil. O critério é que a pessoa que vai desenvolver tenha proximidade com a metodologia. E aí, para deixar vocês ainda mais inspiradas a trabalhar com pedagogia de projetos, eu trouxe aqui os resultados, né? Primeiro resultado, gente, o IDEB da escola deu um salto. Para quem acha que pedagogia de projetos ensina menos, é o oposto. Eu lembro da frase de uma aluna minha que ela disse assim, professora, eu nunca tinha tido a oportunidade de participar de um projeto onde a gente escrevesse tão profundamente. A palavra que ela usou foi essa, profunda, porque é uma relação muito mais profunda e significada com o conhecimento. Vocês lembram que tudo começou com o fato de eu não conseguir envolver os meus alunos na aula. Lembram disso? Gente, eu fiquei impressionada. O projeto foi desenvolvido num componente que não reprova. E eu lembro que me falaram assim, quando eu peguei o componente, que eram 3 aulas por semana, eu pedi que fosse uma aula dupla, num componente chamado PD aqui em Brasília, que é um espaço no currículo para a escola ficar muito livre para fazer o que quiser. Me disseram assim, você é louca. Os meninos não vão fazer nada, porque eles sabem que esse componente não reprova. Normalmente, o componente ficava distribuído para os professores como um apêndice da disciplina deles. E os meninos participaram de absolutamente todas as atividades e fizeram muito mais do que eu pedia. Eu lembro, por exemplo, que eu pedi para eles apresentarem um seminário com a biografia das mulheres, e o grupo que ficou com a Maria da Penha, além de apresentar o seminário, fazer o folder, o cartaz, foi às ruas, produziu documentários, produziu gráficos, levou para a sala de aula, porque as pessoas que dizem que o jovem não quer estudar é que ainda não entenderam que o jovem não quer estudar
aos modos dessa escola transmissiva bancária autoritária. Gente, aprender é uma necessidade humana de todos nós. Mas para a gente aprender, a gente tem que ver sentido, né? Então, como eu disse, houve o aumento do IDEB, a gente conseguiu dar centralidade para o debate de uma educação antirracista e antissexista. Eu recebi depoimentos de mães que disseram que, graças ao projeto, os vínculos delas com seus filhos melhoraram, a relação da escola com a comunidade melhorou muito, e a gente pôde anunciar para a escola e para outras escolas, inclusive, outras possibilidades pedagógicas, porque a gente já está tão encaixotado na educação bancária que a gente não sabe nem como é que faz de outro jeito, né? Uai, mas foi a minha escola me formou assim, então eu só consigo ensinar desse jeito. E o projeto anunciou outras possibilidades, mas houve resultados que a gente não esperava. A Camila, em alguma medida, falou sobre eles, mas eu vou compartilhar com vocês a partir de imagens. A gente, graças à campanha, né, que a gente fez pelas redes sociais de combate à violência contra a mulher, nós fomos convidados a nos inscrever no 4º Prêmio Nacional de Educação e Direitos Humanos, concorremos com 300 projetos diferentes, conquistamos o primeiríssimo lugar, levamos R$ 15.000 para a escola, e, na verdade, esse seria o primeiro de uma série de 19 premiações diferentes que a gente obteria. Nós conquistamos o 8º Prêmio Professores do Brasil, o Prêmio Construindo a Igualdade de Gênero, fomos finalistas no Prêmio Cláudia, no Prêmio Professor Nota 10, e isso nos levou a ser escolhidos para representar o Brasil num prêmio internacional, primeiro prêmio Ibero-Americano de Educação e Direitos Humanos, e nós fomos agraciados com o primeiríssimo lugar, ainda que fôssemos o único país de língua portuguesa, eram todos países de língua espanhola, Uruguai, Paraguai, Argentina, Costa Rica, Panamá e por aí vai. Esse prêmio fez com que 2 organismos internacionais prestassem atenção no projeto e nos convidasse para transformá-lo em programa de governo, numa experiência piloto. E aí foi a primeira vez que eu saí da sala de aula depois de 26 anos como professora e fui convidada a atuar como coordenadora do programa. Fui coordenar o programa e pedi que o dinheiro que o banco queria investir fosse investido em 2 ações: formação de professoras, nessa perspectiva de provocá-las a ressignificar a sua prática. A ideia não era reproduzir o projeto Mulheres Inspiradoras, porque eu não acredito nisso, não acredito em reprodução de qualquer coisa. Ele funcionou ali na minha escola, né? Então, as professoras seriam formadas, receberiam esse arcabouço teórico para construir os seus próprios projetos. A única exigência, digamos assim, o único critério é que esses projetos dessem centralidade aos letramentos. E aí as escolas, a segunda solicitação que eu fiz é que as escolas, as 15 escolas que participaram, recebessem bibliotecas com obras de autoria feminina para subsidiar o trabalho das professoras. A gente fez essa primeira edição, que foi avaliada pela Universidade de Brasília. A gente tem 2 teses de doutorado e 3 dissertações de mestrado que evidenciam os bons resultados. E hoje o projeto, essa é a primeira turma de professoras que a gente formou no dia da entrega do livro da Malala, e o projeto foi institucionalizado como parte das políticas públicas do Distrito Federal, chegou a 50 escolas. Depois disso, eu pude estar em outros espaços falando, né, sobre o projeto Mulheres Inspiradoras. Mais recentemente, vocês vão ver lá no Globoplay, no dia 1º de setembro, o projeto apareceu no Globo Repórter sobre boas práticas, né? Estive com os meninos do Papo de Segunda também, a Zileide, que fez o Globo Repórter. Vou mandar o programa para a Camila. Camila, você está anotando aí que eu prometo, depois eu não lembro de nada, hein? Por favor. Tem uma lista aqui já de coisas que você vai mandar Ah, para gente. maravilha, que bom. E aí, essa visibilidade toda que o projeto foi tendo ao longo desses 9 anos fez com que hoje a ideia dele esteja espalhada pelo Brasil. Porque, gente, eu não sei dizer para vocês quantos professores vão lá no meu Instagram e pedem o material do projeto, e aí eu peço e-mail e mando. Então, toda a metodologia
Eu tinha até que transformar num PDF para facilitar. Toda a metodologia está num portfólio com mais de 150 peças e eu seleciono algumas peças e mando para esses professores. Você Depois já disso, pensou em escrever um livro, Gina? quem perguntou, gente? Não, a Luísa aqui. Eu queria saber Oi, se você já pensou em Luísa. escrever um livro sobre Já, essa. É, já seria pensei, muito Luísa. legal. Só me falta Muito tempo, legal menina. mesmo. Mas Aham. pensei, eu acho que eu preciso contar essa história, né? Acho que é uma história que vale muito a pena. E, por exemplo, ter a sua história contada por você nas bibliotecas dessas escolas, acho que seria muito significativo. Tá dando um quentinho muito bom no coração escutar você falar. Gratidão, viu? Ah, que bom, Luísa. Eu acho que eu já tenho pelo menos uma pessoa que compraria meu livro, né, gente? A Luísa. Obrigada pelo incentivo, Luísa. Vou ver se eu me animo aqui e acho tempo para escrever. Depois disso, o projeto também se tornou política pública em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A gente recebeu o convite para uma parceria do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, via coordenação das mulheres. Tem uma juíza maravilhosa lá que fez essa parceria. E a notícia mais recente é que o projeto Mulheres Inspiradoras atravessou o Atlântico e chegou à província de Niassa, em Moçambique. Um professor moçambicano ficou sabendo do projeto, entrou em contato comigo, pegou a metodologia e está desenvolvendo lá também. Essa última parte é para dar um quentinho no coração, como disse a Luísa, para dizer para vocês o seguinte: se vocês me perguntarem assim, nossa, Gina, tem 9 anos que você fez esse projeto, me fala como é que foi na escola, teve obstáculos? Todos que vocês pensarem. Resistência dos alunos que estão condicionados a uma escola reprodutivista, e aí quando você pede para eles pensarem, escreverem, criarem, eles ficam perdidos, eles resistem. Resistência dos meus colegas que não acreditavam nessa metodologia ou que olhavam com desconfiança, achavam, passavam pela minha sala, tinha lá 8 grupos trabalhando na maior efervescência, quem via de fora parecia uma baderna. Olha lá, olha aquilo ali. É claro que aquilo não funciona, né? Então, gente, houve todo tipo de resistência. Por fim, eu fui gentilmente convidada a me retirar da escola, depois de levar R$ 100.000 em prêmios. Nossa. Mas eu acho importante falar isso, porque eu não quero dizer aqui para vocês, com essa conversa, que é fácil trazer uma metodologia transgressiva. A escola é um espaço muito conservador e ele se movimenta, a escola sempre vai se movimentar para voltar a ser o que ela é, porque eu nem chamo isso de zona de conforto, porque eu não acho confortável uma escola que adoece o professor, que não gera bons resultados, mas é o que as pessoas sabem fazer e as pessoas têm medo do novo. Então, eu estou falando do lado bom para vocês saberem que quando a gente tem muita segurança, porque eu acho que esse foi o grande diferencial. Por que que eu dei conta da resistência e até de algumas tentativas de sabotagem? Porque não era uma aventura pedagógica, era resultado de um acúmulo de mais de 20 anos. Eu tinha muita segurança pedagógica do que eu estava fazendo, eu tinha muita leitura, eu tinha ancoramento teórico, porque nenhuma prática pedagógica se sustenta no espontaneísmo, minha gente. Quem não consegue definir o arcabouço teórico que está orientando o seu fazer pedagógico não vai conseguir caminhar direito, né? Então é para inspirar vocês a não terem medo de transgredir, mas cientes de que vai ter pancada. Vai ser tiro, porrada e bomba. E aí eu estou vendo que eu estou a 20 minutos de terminar, estou aqui avaliando, Camila, se eu faço a segunda parte, se a gente para aqui e vai para o debate. Cadê a Camila? Deixa eu ver se eu acho ela aqui na minha janela. Oi, O que que tô você acha? aqui. Olha, eu acho que a gente tem até as 9, né, pra gente estar aqui junto. Eu acho que Uhum. vale a pena a gente avançar, né? Eu acho que Então, tá vamos bem embora. valioso o que você preparou. Não Então, sei a se gente vocês está no. concordam comigo, gente, mas eu quero continuar ouvindo. Eu estou aqui à disposição de vocês, tá, gente? O que vocês. A música que vocês tocarem aí, eu danço. Tem até Tudo bem gente a pedindo gente segundo seguir? encontro aqui, Gina. Ó, teve uma pergunta, antes de você passar, só queria trazer uma pergunta que duas pessoas fizeram aqui, Ah, que ainda é falando bem sobre pedagogia de projetos, que eu acho que vale a pena fechar antes da gente avançar para o próximo passo, que é assim, a Tati Genova,
Hum. disse, né? Desculpa se isso já foi colocado e caso eu não tenha escutado, mas gostaria de checar se a proposta de projetos que está sendo conversada aqui é alinhada ao trabalho realizado na Escola da Ponte e ao trabalho que o professor José Pacheco propõe. E alguém mais falou também, confirmou essa mesma pergunta. Gostaria de saber se tem a ver com o trabalho do Zé. Então, gente, eu conheço o professor José Pacheco, acho o trabalho dele muito interessante, mas eu também tenho algumas ressalvas, tá? Eu tenho uma ressalva que eu não tenho nenhum pudor de falar, que é assim, eu não acho que a escola tem que ser o lugar onde cada um aprende o que quiser. Eu acho problemático. Eu acho que a gente precisa ter o espaço para ter a liberdade de aprender aquilo que a gente quer, mas a gente precisa também, como humanidade, aprender coisas comuns, porque é isso que nos torna humanos. Aprender as mesmas coisas. Eu tenho um pouco de medo desse discurso de que cada um pode aprender o que quiser na escola, porque daqui a pouco vai ter. Aliás, daqui a pouco não. Já tem gente tirando a filosofia, a sociologia para colocar coisas que não são relevantes para o avanço dos nossos marcos civilizatórios. Então, a metodologia que eu trago, ela dialoga muito com a proposta do professor Pacheco, porque concebe uma escola que não se fecha nos seus muros, que trabalha com a agência dos estudantes, com a autoria do professor, uma escola emancipadora e libertária, mas eu não acredito numa escola que não tenha esse compromisso com a formação dentro da coletividade em que todo mundo tem que aprender determinadas coisas. Eu acho que tem outra pergunta, né, Camila? Tem uma pessoa com a mão levantada. Ah, A por outra pergunta favor. que tinha aqui era na mesma linha da anterior, acho que já foi contemplada. Tá, quem está com a mão levantada pode perguntar, gente, à vontade. Oi, Gina, é a Van. Eu tô aqui. Bom, tô aqui super inspirada pelo seu trabalho e tal. E eu não sei se vai fugir muito e se você puder responder ou de repente ficar para o final. Queria saber um pouco como foi nessa sua trajetória. Porque você falou assim, depois de ter trazido mais de R$ 100.000 para a escola, e não é só questão de dinheiro, né? Tem toda a ver com a questão da contribuição, enfim, do que você proporcionou de aprendizado para as crianças. E uma coisa que eu sinto muita dificuldade, porque parece que na educação precisa haver um convencimento, né, para as professoras ou para a escola, trabalhar de uma maneira de uma educação não bancária, assim. E aí eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre isso, assim, porque eu fico um pouco na dúvida se é um convencimento, porque eu vou te escutando falar e é muito evidente a sua paixão, o seu encantamento, o seu amor. E aí eu acho não, né? Para trabalhar de uma maneira não bancária, é disso que a gente precisa ter. E aí eu Uhum. fico pensando que eu não sei se é convencimento, mas se você pudesse falar um pouco como é que isso se dá, sabe, na formação, na sua trajetória. É isso, Perfeito. agradecida. É uma ótima reflexão, Van. Primeiro, sobre a escola, eu acho importante dizer que quando houve essa resistência e até um pedido velado, e nem tão velado assim para que eu saísse, eu já estava com o couro muito curtido, eu já tinha levado muita pancada e tinha entendido o seguinte: aqueles professores não tinham nada pessoal contra mim. Eles estão dentro de estruturas profundamente precarizadas, sucateadas, pauperizadas, que adoecem o professor. A vantagem de ter 51 anos de idade, 30 como professora, é porque eu já vi muita coisa. E eu já vi professoras que chegaram na escola com brilho no olho, apaixonadas, fazendo coisas incríveis, e na primeira década elas quebraram. Elas quebraram psiquicamente, elas se desencantaram, elas foram agredidas e elas entraram no modo sobrevivência, né? Eu queria escrever um artigo sobre isso, falando sobre como a escola obriga o professor a entrar no modo sobrevivência. Então ele vira um sobrevivente arrastando correntes na escola. Quem sou eu para julgar essa professora que está machucada, que está adoecida? Porque eu adoeci, eu tive depressão, né? Eu consegui me refazer, mas nem todo mundo consegue e tá tudo bem, porque as pessoas são diferentes, né? Enfim, então esse é o primeiro ponto. Eu não falo isso para falar mal dos meus colegas, é o contrário. É para dizer assim: vejam como a escola abandona o professor a um ponto tal que ele fica ali no modo sobrevivência, no modo se autopreservar, porque ele sabe que ele vai se arrebentar. A segunda coisa, eu concordo com você, Van,
A escola bancária, ela está tão profundamente cristalizada no nosso imaginário e no inconsciente coletivo, porque é a escola que os pais querem, tá, minha gente? Os pais querem uma escola autoritária. Vejam o sucesso, o absurdo do sucesso das escolas cívico-militares no Brasil. Para mim, é barbárie pura. Escola cívico-militar é uma coisa criminosa, que deveria ser inaceitável. E há pais que defendem, professores que defendem, porque nós temos uma base histórica violenta que nos constitui. A gente acha que a criança aprende se ela for silenciada, né? E aí eu acho que a gente tem um momento, sabe, Ivan, que os professores estão saindo das faculdades com uma formação muito frágil e despolitizada. Nos últimos anos, o que abriu de faculdade oferecendo pedagogia e licenciatura, faculdades que se reduziram a balcões de negócio, que formam muito mal esses profissionais. Então, eles chegam na escola, e eu falo isso porque eu trabalhei com formação de professor, formação continuada, eu tinha que formar aquele professor como se ele estivesse começando, ajudar a elaborar um objetivo de aprendizagem, ajudar a fazer um plano de aula. Então, de fato, a gente tem uma necessidade de sensibilizar os professores para outras possibilidades pedagógicas e uma necessidade também de sanar as lacunas dessa formação frágil, né, que eles apresentam não por culpa deles, mas por problemas estruturais. Eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta, Van. Respondi, será? Então, vamos lá. Ela Sim, sinalizou e que eu acho que sim. é um trabalho grande ainda, né? E essa questão É. de sensibilizar uma, um caminho longo, mas muito agradecida, foi ótimo, Gina. Obrigada. E eu posso dizer para você o seguinte: os professores são super abertos. Eu aceitei dar essa formação aqui para a Camila porque a gente já tem uma parceria. Eu não tenho mais agenda, gente. Os professores querem aprender, eles estão ávidos, sedentos. Eu, aqui na minha rede, se a minha secretária de educação me chamar, eu trabalho de graça para a rede inteira. Eu não sou chamada, porque ela é extremamente conservadora e apaixonada por escola cívico-militar. Então, o professor não muda, não é porque ele não quer mudar, não dão condições para que ele mude. A real é essa, né? Querem que ele faça diferente, mas não dão repertório para ele fazer diferente. Então, para a gente ir aqui para a segunda etapa, que aliás, é o terceiro movimento, né, da nossa conversa. O primeiro movimento foi trazer um pouco da minha história. O segundo movimento foi trazer a pedagogia de projetos em diálogo com mulheres inspiradoras. E agora eu vou trazer uma fala que eu vou chamar de Educação ou Barbárie, uma escolha para a sociedade contemporânea. E essa fala é dessa professora que traz esse currículo que está aí. É a fala de alguém que é pesquisadora? Sim, eu me considero uma professora que é uma intelectual e não uma burocrata do currículo. Eu penso o meu fazer pedagógico, eu me recuso a pedagogias gerenciais que querem me obrigar a seguir um pacote pronto. Mas o que eu vou trazer aqui, gente, é mais do que o que eu estudei, é o que eu senti no chão da escola. E o que eu senti dando formação na pandemia. Na pandemia, de 2020 a 2023, eu dei mais de 500 formações. Eu falei com professores de 12 unidades da federação diferente. Aqui na minha rede, eu falei exaustivamente com as 14 regionais. É como se fossem 14 municípios, a convites das escolas, não da Secretaria de Educação, mas das escolas. E aí, a pandemia, gente, para mim, deveria ter sido uma grande experiência pedagógica para a gente ressignificar a educação. Mas eu vou trazer aqui para vocês o que de fato eu percebi. Quando eu comecei a dar a minha formação, eu tenho que dizer por que eu comecei. A forma como a minha rede respondeu à demanda de promover o ensino remoto me incomodou muito. E eu comecei a ver o que as outras redes estavam fazendo e as pessoas só falavam assim: a aprendizagem não pode parar, temos que mandar a tarefa para casa das crianças. E isso é de chorar, gente, porque é a fala de quem não conhece o Brasil, de quem não sabe que o Brasil é um país profundamente desigual, que tem crianças que vão para a escola para ter acesso a direitos básicos, como comer e ficar longe da violência doméstica. Então, mesmo num contexto de profunda crise, a maior crise sanitária e humanitária que a gente viveu nos últimos 50 anos, a escola só fala em mandar tarefa. Isso me deixou chocada e me provocou a escrever um artigo
que está na internet, foi publicado num blog. Ele primeiro começou com uma mensagem de WhatsApp e se espalhou. Isso fez com que as pessoas me chamassem para conversar, porque nesse artigo eu problematizo essa perspectiva bancária e reprodutivista que se apresentou, inclusive, na pandemia. E aí eu vi que as pessoas traziam propostas de ensino remoto completamente verticais, sem diálogo com a escola, com as famílias, numa lógica muito conservadora e autoritária. E percebi também que a pandemia fez com que a educação bancária fosse levada às últimas consequências, porque aí a educação ficou realmente reduzida à entrega de conteúdo, tarefa e PDF, uma coisa pavorosa. E eu falei, gente, será que as pessoas não estão vendo o que está acontecendo? E aí houve também um outro movimento que eu considero muito perigoso. Inclusive, eu recomendo fortemente que vocês leiam um artigo que está na internet que chama 7 teses sobre o presente e o futuro da educação. Vocês acham facilmente. As pessoas estão deslumbradas com a tecnologia, achando que a tecnologia pode fazer tudo. E é um grande engano, gente. A tecnologia ela é uma ferramenta e ela é uma linguagem, mas ela pode estar a serviço das piores coisas, como a gente viu nos últimos anos, a serviço da produção de fake news, a serviço do retrocesso na política de imunização da população. Então, eu fui vendo como a pandemia acelerou a chegada violenta da tecnologia na educação, trazendo uma visão empobrecida, rasa, deslumbrada, tecnicista e instrumentalizadora, né? Para a gente prestar atenção nesses pontos. E me chamou a atenção, não sei se vocês observaram, eu até participei de um documentário produzido pela Folha de São Paulo, vale a pena ver. O nome do documentário é Desconectados, está no YouTube. Eu falo sobre o discurso da desesperança. As pessoas falavam assim, nossa, depois da pandemia as crianças tiveram perdas irreparáveis, perdas irreversíveis, as crianças não aprenderam nada. E eu falei, meu Deus, como é que as pessoas podem trazer um discurso tão desesperançoso no momento de tanta dor, gente? Foram quase 700 mil mortes. No lugar de dizer assim, que bom que as crianças estão vivas, né? A fala era, elas tiveram perdas irreparáveis. Só que por trás de todo o discurso fatalista tem o desejo de uma solução salvacionista. E aí vocês vão entender, né? Eu fui observando, eu frequento muito Instagram de professor, de empreendedor, e eu fui notando como houve um abandono das ciências da educação e houve uma explosão de professores e empreendedores vendendo pacotes prontos, né, gente? Não só professores, mas empresas. E assim, a pessoa pode empreender na educação, não é uma fala contra empreender na educação, mas é uma fala contra empreender na educação, abandonando as ciências da educação, porque aí as pessoas começaram a trazer abordagens, perspectivas, metodologias que afrontam tudo que a gente acumulou nos últimos 50 anos de pesquisa na área de educação. Então, assim, para vender o meu pacote, o meu PDF, a minha solução, o meu marketing digital, eu abandono tudo que a gente sistematizou como relevante para a educação. E aí, se as crianças tiveram perdas irreparáveis, eu tenho um pacote salvacionista para resolver isso. E quem é educador sabe, minha gente, em educação não tem varinha de condão. Aprendizagem é processo, é um processo orgânico que precisa respeitar a nossa condição humana. E aí, como as pessoas não estavam prestando atenção na organicidade dos sujeitos, na subjetividade desses sujeitos, e só falavam de perda de aprendizagem, mas não falavam, por exemplo, da perda em relação à socialização, a perda de uma infância enclausurada, fora do contato com a natureza e com os amigos. Quando as crianças voltaram para a escola, o que as pessoas descobriram? Uma explosão de adoecimento psíquico. Mas é óbvio, as soluções que foram dadas no ensino remoto ignoravam os sujeitos. Não, vamos mandar tarefa, né? E aí, isso tudo, né, anuncia um momento histórico da educação diante do qual a gente tem que estar muito atento, gente.
está acontecendo no Brasil e no mundo um levante da extrema-direita e da lógica neoliberal que quer tentar impor a qualquer custo a agenda de uma educação tecnicista, instrumentalizadora, que é a mesma agenda que se apresentou durante o período da ditadura militar. Uma educação que se pretende neutra, filiada à escola sem partido, uma escola que acredita que a aprendizagem precisa ser monitorada milimetricamente, como se isso fosse possível, né? E aí a discussão que eu trago sobre neoliberalismo está muito alinhada ao que esse filósofo africano traz. O neoliberalismo, gente, ele está moldando a nossa mente, as nossas relações, a nossa subjetividade, a nossa relação com o mundo de uma maneira absolutamente destrutiva. E a gente não está se dando conta disso. A escola que tinha que coibir esse avanço violento do capitalismo, dos modos de produção capitalista, a gente está dentro do capitalismo, mas a gente pode lidar com o capitalismo de várias formas. A gente pode ficar de joelhos diante dele como fantoches e títeres, ou a gente pode ter uma perspectiva crítica. E o educador não pode se dar o luxo de ser ingênuo, ele tem que ter um olhar crítico, né? E aí, como é que a gente traz esse olhar crítico? Eu queria recomendar para vocês a leitura desse livro, que foi lançado em 2020, e para mim é uma das leituras mais importantes para esse momento que a gente está vivendo. É de um professor da Universidade do ABC Paulista, chamado Fernando Cássio. É a coletânea de cerca de 10 artigos escritos por gente muito qualificada, de diferentes universidades brasileiras, que nos ajudam a entender, primeiro, essa onda reformista que chegou no Brasil. Gente, vocês viram como a educação foi tomada por um monte de reforma? Reforma do ensino médio, reforma curricular, habilidade socioemocional, empreender. Essa onda reformista, ela é inspirada num outro movimento que aconteceu nos Estados Unidos. Vou até mostrar, eu não incluí esse livro aqui nos slides, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Não sei se vocês conhecem esse livro, da Diane Rafferty. Ela é uma intelectual, pesquisadora norte-americana que, há cerca de 30 anos atrás, defendeu uma reforma no ensino. Vou falar o nome do livro: Vida e Morte do Grande Sistema Escolar Americano, como os testes padronizados e o modelo de mercado ameaçam a educação. Nesse livro, a Diane Rafferty, ela traz toda a história de como, num dado momento da história da educação americana, grandes filantropos como Bill Gates, Steve Jobs, decidiram imprimir na educação a lógica empresarial. Vamos melhorar a educação com testes padronizados, vamos criar uma base curricular para orientar todo mundo, para padronizar todo mundo. E a educação não suporta a padronização, minha gente. A padronização mata a educação. A educação só se sustenta no respeito à diversidade. E aí ela vem, 30 anos depois, e fala: foi um erro, não façam isso. Inclusive, tem uma entrevista que ela dá no Estadão, se vocês quiserem ler, que é: melhor nota em prova não quer dizer melhor educação. Então, recomendo tanto a leitura do livro do Fernando Cássio, como essa daí, e toda essa onda reformista é orientada pelo que um dos autores do livro do Fernando Cássio, que me fugiu o nome agora, ele chama de ideologia da aprendizagem. Observem que o discurso é sempre sobre o quanto as crianças não aprendem. Os nossos índices nas avaliações externas são péssimos. Os nossos índices são péssimos mesmo. Mas não se trata apenas de um problema de gestão ou de técnicas de ensino e aprendizagem. Gente, os nossos problemas educacionais num país de base escravocrata como o Brasil são, antes de tudo, problemas de desigualdade social. Então, essa ideologia da aprendizagem serve como pretexto para as pessoas interferirem na educação, trazendo para a educação uma lógica que não serve para ela, que é a lógica do mercado, né? Vou avançar aqui para dar tempo da gente fazer o debate. Eu vou pular essa parte, mas eu já pontuei. Aqui nesse momento eu quero trazer para vocês os dados que mostram que o Brasil é um país profundamente desigual. As nossas taxas
negativas de aprendizagem estão relacionadas às nossas taxas de pobreza, à nossa desigualdade. Então, não adianta querer trazer base nacional curricular comum, controle, monitoramento, se você não garante para as crianças direito à moradia, saneamento básico, se você não resolve esse problema histórico aqui, ó. Se você pegar a história do Brasil e dividir em 5 partes iguais, você vai chegar a essa representação. Os 4 quadrados na cor laranja representam um período em que o Brasil traficou, torturou, explorou e matou pessoas negras, negando a elas qualquer dignidade e humanidade. O Brasil, por mais de 300 anos, por quase 400 anos, construiu riquezas à base da morte de pessoas negras. Os remanescentes dessas pessoas estão na pobreza. São eles que usam escola pública. A escola pública é precária como parte do projeto brasileiro sustentado no racismo estrutural. Tudo que a gente chama no Brasil de Estado democrático de direito foi forjado a partir da construção de um aparato legal para tirar direitos de pessoas negras, gente. O Brasil criou leis para impedir pessoas negras de terem acesso à terra para plantar, para impedir pessoas negras de terem acesso à educação. Então, falar que as crianças não aprendem é um problema só pedagógico é uma inverdade. As crianças não aprendem também porque nós temos problemas sociais. E aí não vai dar tempo de me aprofundar nisso aqui, que era uma outra discussão que eu queria fazer. Aqui eu tenho 3 jovens que foram notícia. Tem um bebê aí querendo dormir, né, Elizabeth? Oh, meu Deus do céu! Já vou liberar a mamãe, tá? Como é que ele chama? É o Caio. Oi, Caio. Você Mas tem ele toda a fica razão de sempre já ter junto, tá tudo bem. corrido para o colo da mãe. Tá tarde já, né, Caio? Tô quase acabando. Esses 3 jovens, esses 4 jovens foram notícias na pandemia. Não sei se vocês vão lembrar. Vamos lá, vou falar rapidamente para dizer para vocês sobre o que o neoliberalismo está fazendo com a subjetividade das pessoas, tá, minha gente? Eu tenho aqui, ó, esse rapaz se chama João Vitor, tem 26 anos, procurem nas redes sociais, vocês vão achar na internet, no Google. Esse menino é um gênio e ele conseguiu hackear o sistema eletrônico de distribuição do auxílio emergencial para pessoas em vulnerabilidade social na pandemia e ele roubou 6 milhões de reais dos cofres públicos. Esse aqui é o Simão Justo, que é de uma cidade chamada Dom Pedro de Alcântara, no Rio Grande do Sul. Ele é tesoureiro, servidor de carreira, servidor público concursado, que cuidava do caixa da prefeitura. Ele viu que no caixa havia 8 milhões de reais e ele decidiu pegar esse dinheiro e investir no sistema financeiro. Ele imaginou que ia dobrar esse valor, ficaria com parte desse valor e devolveria para a prefeitura. O que aconteceu foi que ele não conseguiu sucesso nesse investimento e perdeu os 8 milhões de reais que pagariam a segurança, a saúde e a educação da prefeitura. Esses dois, essa história, se vocês quiserem conhecer, tá? Como eu falei na internet, é só fazer a pesquisa, né? E aí eu quero chamar a atenção de vocês para isso aqui, ó. Isso aqui é a foto da página da rede social do João Vitor, que desviou 6 milhões de reais dos cofres públicos. Olha a frase que ele escreveu. Parabéns para mim, rico e novinho. Quando a gente vê isso, a gente fala, mas o que isso quer dizer? O João Vitor não desviou 6 milhões de reais porque ele estivesse passando fome ou dificuldade, gente. Ele desviou para ostentar nas redes sociais hospedagens em hotéis de luxo, passeios com iates, com barcos, rolês em carros importados. Quando a gente vê isso, a gente fala, nossa, mas que menino egoísta, que absurdo. Só que o próprio João Vitor dá a chave para a gente. Ele diz assim, parabéns para mim, rico e novinho. O João Vitor está fazendo exatamente o que nós estamos ensinando para os jovens. Lembram das frases que agora viraram moda? Junte o seu primeiro milhão antes dos 30. Te ensino a ficar rico. Tenha mentalidade. Vocês já viram como isso virou uma lavagem cerebral na cabeça das pessoas, gente?
e todo mundo quer ficar rico, ainda que seja a base do golpe, porque eu mostrei duas pessoas aqui ávidas por ficar ricas por vias ilícitas. A gente está vivendo uma crise ética profunda. E a educação não está se dando conta disso. Os jovens estão abandonando a escola, inclusive, porque eles dizem assim, professora, você fez mestrado, especialização, mas você tem um Siena, ano 2009. Você está ferrada. Olha o Felipe Neto. Ele é milionário. Olha o Neymar. Para que eu vou estudar? Então, percebam, o neoliberalismo, o capitalismo, ele não molda só as relações de trabalho, ele molda toda a nossa subjetividade. E aí eu vou trazer para vocês aqui, ó, o caso do Bruno e o Ian. Tio e sobrinho, 19 e 29 anos, foram pegos no supermercado roubando carne, pacotes de carne, porque estavam com fome durante a pandemia. Se eu perguntar para vocês o que aconteceu com Simão Justo e com o João Vitor, vocês já sabem. Eles tiveram direito ao devido processo legal. Já o Bruno e o Ian foram entregues pelo dono do supermercado a traficantes, foram torturados e espancados até a morte. É isso que o capitalismo faz, ele define que vidas importam. Por isso a gente fala que vidas negras importam. Então, vidas negras não importam quando eu tenho uma escola pública majoritariamente negra, que está precarizada e sucateada, e tem uma galera com muito dinheiro querendo ter incidência na escola, não é para melhorar a escola, infelizmente, é para vender pacotes prontos e consultorias para a escola. A gente precisa dizer que vidas negras importam, porque no Brasil vidas negras nunca importaram e seguem não importando. Como diz o grande Darcy Ribeiro, a crise na educação brasileira não é uma crise, gente, é um projeto. Então as pessoas querem obter resultados diferentes, mas mantêm as escolas precarizadas. Elas querem que os professores façam diferente, mas não investem na formação dos professores seriamente. Eu conheço professores que dão aula para 1.000 alunos, gente. Quem dá 1.000 alunos para um professor não quer que ele ensine. Então, tentar... Oi, meu amor. Tentar controlar, fiscalizar, padronizar, imprimir na educação a lógica do mercado, não vai trazer os resultados que a gente deseja. E aí, já entrando aqui nos finalmente, a gente tem que resgatar o sentido da educação, gente. A educação traz o sentido antropológico. Educar tem a ver com humanização, socialização, singularização. Nesse momento que nós estamos vivendo, a gente está observando, eu vou pular aqui um pouquinho para trazer a frase do Charlot, que é a chave para essa conversa. Ele diz assim, ó, não há hoje uma pedagogia contemporânea que seria equivalente ao que foram as pedagogias tradicionais ou novas. Elas ofereciam um tipo de homem para educar, uma proposta antropológica. Atualmente, o objetivo é ter um bom trabalho, mais tarde melhorar a posição do país nas classificações internacionais. A gente tem novos discursos na educação, então vocês estão ouvindo falar de neuroeducação, cybercultura, transhumanismo, mas tudo isso, gente, se funda numa perspectiva empobrecida de ser humano, que inclusive anuncia o fim do homem tal como nós conhecemos agora. No futuro, na verdade, a gente já está vendo isso agora. Cada um está tentando sobreviver e a gente está sendo devorado por essa lógica perversa e cruel do capitalismo, que inclusive fez com que quem já fosse muito rico triplicasse a sua riqueza na pandemia e quem fosse pobre fosse para camadas de pobreza ainda maior, né? E aí eu vou encerrar para valer a nossa fala com essa imagem que traduz o meu reencontro com a minha professora, que me inspirou a ser professora e que me trouxe uma aprendizagem que eu considero a aprendizagem mais profunda, que é a aprendizagem pelo corpo e pelo afeto. Que tecnologia nenhuma dá conta de fazer, né, minha gente? Máquina nenhuma consegue tocar a nossa alma como o educador consegue tocar. Essa foto foi tirada no dia do lançamento do livro. Eu conto a história da minha professora no meu livro, eu a entrevistei. E na entrevista, eu queria fazer uma pergunta para ela que eu trazia guardada no meu coração
há 34 anos. Eu queria saber por que que aquela professora tinha olhado para mim. Se o meu sonho até aquele momento era ser invisível. E na entrevista eu perguntei para ela, professora, por que que apesar de todos os meus esforços para ser invisível, você olhou para mim? Você olhava para mim e via essa criança silenciosa, assustada, sempre na expectativa de um safanão e de um xingamento. E a resposta dela foi absolutamente surpreendente, porque ela me disse assim: eu não via nada disso. Eu só vi uma criança que queria aprender. E educação é sobre isso. É sobre ter professores tão sensíveis que, mesmo diante de uma criança marcada por todas as fragilidades e vulnerabilidades como eu era, ela conseguiu enxergar o que havia em mim de potência e não as minhas fragilidades. Isso é sobre educação nos termos que a Bell Hooks coloca para a gente. A educação em seu melhor, essa profunda transação humana, chamada ensino-aprendizagem, não é sobre conseguir informações ou conseguir emprego. Educação é sobre empoderamento, libertação, transcendência, sobre renovar a vitalidade da sua vida. É sobre encontrar e reivindicar a nós mesmos o nosso lugar no mundo. Então, espero que esse público que está aqui até essa hora, ouvindo a nossa conversa, essas 73 pessoas, possam, assim como eu, encontrei o meu lugar no mundo a partir da educação, vocês possam proporcionar, pelo trabalho de vocês, a outras crianças, sejam vocês coordenadores, professores, gestores, a oportunidade de, a partir da educação, encontrar o seu lugar no mundo. Obrigada pela paciência de vocês. Vou parar por aqui para a gente ter tempo para o debate. Eu até achei que eu estava mais atrasada. Eu vi agora que são 8h40, né? Ai, que bom que Gina, dá será que tempo. você pode passar o contato que estava no último slide? Só para Posso? guardar É aqui? professora Gina Vieira, é o meu Instagram. Tá, obrigada. Professora Gina Vieira. Beleza, obrigadão. E aí eu vou mandar o link do canal Mulheres Inspiradoras, onde tem a aula sobre pedagogia de projeto. Vocês não precisam assistir a aula toda, porque uma parte dela já está aqui. Só a etapa, eu vou até mandar para a Camila um minuto, onde começa a parte onde eu explico como que a gente fez pedagogia de projetos. Camila, passo aí Legal, Gina. para você coordenar as perguntas, tá? Tá ótimo. Queria te agradecer pela fala. Assim, a gente ainda tem um tempinho de debate, mas eu tô aqui, né, com a cabeça explodindo aqui pelas falas aqui no bate-papo. Tá todo mundo muito motivado, muito estimulado. Obrigada. E aí, uma pergunta que rolou aqui no bate-papo, né? Esse monte de referência que você passa e tudo, eu me comprometo aqui a organizar isso. Algumas pessoas mandaram uns links, já encontrava os links de algumas referências que você mandou. Eu vou sistematizar isso e mandar um pacote para vocês, tá, gente? Então vamos aproveitar aí, a gente ainda tem quase 20 minutinhos para perguntas e respostas. Acho que a gente pode fazer um processo de levantar a mão, né, e aí trazer a fala mesmo. Se alguém preferir mandar pelo bate-papo, eu leio aqui a pergunta também, tá bom? Então Camila, e passo a aí, palavra aqui. como eu estou vendo que tem mais de uma pessoa com a mão levantada, eu queria sugerir blocos de perguntas para a gente contemplar o maior número de pessoas, pode ser? Legal, vamos tentar fazer três? Então, as três Perfeito, primeiras aqui, começando com a perfeito. Tula. Tula, tá contigo. Tá dando para me ouvir? É, professora, Sim. você falou dessa questão da lógica de mercado, né? Na pós, a gente faz pós em educação sistêmica, a gente falou sobre o paradigma, né? O paradigma dominante na nossa sociedade, né? Eu lembro até que a Das gente estava. questões mais discutidas no momento. Será que a inteligência artificial ameaça a futuro da Eu humanidade? acho que Esse tem um debate áudio aberto, né, gente? Eu lembro até que tinha uma apresentação que caía dinheiro do céu, assim, tinha um homem de, né, terno e gravata, assim, recebendo aquele dinheiro. Então, isso me incomoda muito, assim, né? Aquelas pessoas que já veem que não tá legal isso. É, né, como nossas crianças são, como os pais, a sociedade todo, tem todo um incentivo, né, para que
para que haja um emprego, né? Ao final da escola, enfim, vestibular, sei lá. Olhando essas mulheres inspiradoras, aonde que você vê esperança, sabe? Porque assim eu vejo que, né, o povo pobre, ele compra tudo isso muito fácil, né? Aonde que você vê a esperança? Ok, Tula, obrigada. Vou passar então a palavra para Cláudia. Cláudia, agora que eu vi que é você, bem-vinda, querida. Oi, Camila, tudo bem? A gente acaba se esbarrando. Eu estou tentando achar onde que a minha música está tocando, mas vamos lá, não estou achando mesmo. Oi, Gina, tudo bem? Aqui é a Cláudia, eu falo de Brasília. Adorei sua fala, tenho alinhamento total e absoluto com o que você fala. E dentro dessas questões que você aborda, neste momento, eu estou muito focada na questão climática. Agora mesmo eu estava fazendo uma pesquisa profunda sobre justiça climática. Então, você está falando, né, que a escola pública, que deveria ser dar condições para a população pobre, que é a maioria que frequenta a escola pública, sair dessa situação de escravidão permanente, que a gente, para mim, a gente ainda não saiu dela, né? Saiu oficialmente, mas socialmente a gente continua vivendo um estado de escravidão simbólica em todos os níveis. Então, eu queria ver com você como que você enxerga toda essa tua percepção de educação crítica convergindo com o maior problema que a humanidade vai ter que administrar, que é essa transição climática. Ok, e aí a gente não tem mais ninguém com a mão levantada. Eu vou ler uma pergunta que surgiu aqui no bate-papo. Então, a Cris perguntou, né? Ao se deparar com uma Secretaria de Educação conservadora, como conseguir meios e formas de conseguir a aprovação de projetos nas escolas que encaminham ao pensamento crítico? Perfeito. Obrigada a Tula, a Cláudia, a Cris pelas perguntas. Então, primeira pergunta da Tula, né? Tula, você tem toda a razão. As pessoas estão lutando para sobreviver, minha gente. O pai quer mais é a escola que faça o filho dele passar no vestibular. E se for um menino das camadas mais pobres, o pai não vai nem querer que ele fique na escola para prestar vestibular. O pai vai querer que ele comece a trabalhar logo, né? Então, esse é o nosso grande desafio, é a pergunta do milhão, sabe, Tula? Porque é assim, a minha fala não é sobre uma escola que não forme para o mundo do trabalho. A escola tem esse papel. Eu mudei a minha história porque, como eu disse para vocês, eu fiz magistério aos 17, aos 18 eu fiz um concurso, aos 19 eu era servidora pública. Nós éramos uma família com 8 pessoas vivendo com salário mínimo, de repente nós éramos uma família com 8 pessoas vivendo com 10 salários mínimos. Mudou a nossa história, foi um marco na nossa história, né? Meus irmãos me falam, Gina, eu lembro quando você começou a trabalhar porque a gente passou a comer melhor. Tanto que dos meus 5 irmãos, 4, 3, né? São professores como eu, somos 4 professores, né? Então, esse é o nosso desafio. A gente quer uma escola que dê ao jovem perspectiva no mundo do trabalho, mas a gente está caminhando para uma escola que não faz nenhuma coisa nem outra. Por quê? A gente tem que dizer o seguinte, gente, mesmo que nós tivéssemos os melhores índices educacionais, nós não teríamos postos de trabalho para todo mundo. Isso já está acontecendo em alguns países no mundo, porque o capitalismo ele é feito para funcionar assim, para dar muito certo para quem tem poder econômico e para dar muito errado para quem não tem. Dá muito certo para quem tem dinheiro aos borbotões e dá muito errado para quem tem que se submeter a subempregos para sobreviver. E aí, conectando a pergunta da Tula com a pergunta da Cláudia, aí você perguntou sobre esperança, né, Tula? Gente, eu tô com Paulo Freire quando ele diz que ter esperança é um imperativo existencial. Nós não temos outra escolha a não ser ter esperança, porque sem ela a gente não caminha, né?
E a minha esperança é na rapaziada. Vocês viram a notícia de hoje? Eu não sei se foram 30 jovens se juntaram para conectar com a sua pergunta, viu, Cláudia? Para denunciar os países que não se mobilizaram para cumprir os compromissos relacionados às condições climáticas. Então, eu espero que a gente que está no chão da escola converse com a juventude e provoque a juventude a contestar esse modelo de sociedade. Porque a educação que querem dar para o jovem, inclusive, vou recomendar que vocês leiam lá no meu Instagram, outro dia, eu tenho que confessar que eu estou de saco cheio desse papo de educação empreendedora. Porque muito do que se chama de educação empreendedora nada mais é do que uma tentativa de colonização afetiva o mais cedo possível para convencer os mais pobres que eles não precisam de patrão para eles se submeterem a subempregos. Eu vou criar um CNPJ, jurar que eu sou o patrão, ter um negócio que só me rende um salário mínimo, que não me protege dos meus direitos trabalhistas e civis, e vou jurar que sou empreendedor. Eu escrevi um texto lá no meu Instagram, e eu queria que vocês lessem os comentários, porque entrou uma professora muito comprometida, muito dedicada, e ficou um pouco chateada com o meu texto. E disse assim: não, mas você não entendeu o que é educação empreendedora, porque eu promovo uma educação crítica, uma educação libertária. Eu descobri que os jovens querem trabalhar. Só que ela esquece que educação empreendedora nem é uma categoria do campo da educação, gente. Se o que ela faz é uma educação emancipadora e libertária, ela tem que usar o léxico, o campo semântico da educação. Isso já anuncia o quanto a educação está sendo contaminada, sufocada, soterrada pela lógica do mercado. A gente começou a abrir mão das categorias pedagógicas e está usando o léxico do mercado, né? Então, eu acho, Cláudia, que é muito grave que a gente esteja passando por uma crise climática que a gente está sentindo na pele. Não tem esse negócio de que no futuro vai ter problema. O problema já está acontecendo, as pessoas estão morrendo de calor, gente. A Europa registrou 45 graus. Uma amiga muito querida foi com o namorado para a França, todo mundo querendo ver frio, neve, né, na Europa, e é calor de matar. Aí parem para pensar. Quantas vezes vocês viram as pessoas falando sobre educação ambiental e ecológica? Sobra dinheiro para educação empreendedora, já notaram? Mas ninguém quer falar de educação ambiental. Como é que a gente vai mudar? É como se a gente fosse um trem descarrilhado, fora de controle, à beira de um abismo, e as pessoas estão deixando o trem correr, né? Então, eu tenho esperança, vou ser muito sincera, eu não acredito na revolução de cima para baixo. Eu acredito nisso aqui, ó. Todo mundo que está nessa sala fazendo esse debate, sai daqui e vai levar esse debate para o chão da escola, para mais pessoas, e a gente começa a se indignar e a se movimentar. Então, a minha esperança é essa, sabe, Tula? É de que a gente que está tendo consciência, a gente se movimente e a gente vá lutando contra isso. Porque quem tem dinheiro na mão, gente, não sei se vocês assistiram o filme Não Olhe para Cima, mas é exatamente aquilo. As pessoas não estão nem aí, elas acreditam, como Elon Musk, que vão entrar num foguete e vão para outro planeta quando isso aqui explodir. Elas têm essa mentalidade. A gente que está na base da pirâmide social é que tem que lutar, né? Eu acho que eu contemplei um pouco a pergunta da Tula e da Cláudia. Se não tiverem se sentido contempladas, me avisem, por favor. E aí, aqui, eu acho que foi a Cris, né, que falou sobre como é que eu tenho uma secretária de educação conservadora e eu faço um projeto transgressor. No meu caso é assim, gente, eu sei que está sendo gravado aqui, mas eu espero que isso não circule amplamente para eu poder ter liberdade de falar tudo que eu quero falar, né? Eu estou numa rede que tem quase 700 escolas. Essa rede existe há 60 anos e eu testemunho o movimento dela há 30. É uma rede abandonada há anos. É uma rede onde a autonomia do professor é transformada em libertinagem, para cada um fazer o que bem quer, entende? É uma tristeza de chorar. Eu tenho escolas que são ilhas de excelência, maravilhosas, com coordenadores incríveis, mas tem escolas que estão com o mesmo diretor há 20 anos e ele está lá para não fazer coisíssima nenhuma. O que a escola pública tem de mais precioso é também o que ela tem de mais perigoso, é um paradoxo. Ela dá muita autonomia para o professor. Eu usei essa autonomia, né? A gente está hoje, no momento histórico da nossa rede, eu posso falar para vocês com toda segurança, o pior de todos.
de maior abandono. Os professores estão largados, né? E aí a gente tem liberdade para fazer o que quiser. Eu não sei como é que é a sua rede, porque existem redes que são conservadoras e elas ficam tentando monitorar cada passo que o professor dá, entregando o plano de aula pronto, entregando o material pronto. Então, a resistência que a gente faz depende de onde a gente está. Então, eu consegui fazer um projeto extremamente transgressor, porque ninguém estava nem ligando para o que eu estava fazendo. Se eu quisesse ficar na sala de aula enrolando, embromando, eu ficaria, porque não havia, naquela escola onde eu estava, alguém cuidando para acompanhar, cuidando de acompanhar o meu trabalho ou de qualquer outra pessoa, né? Então, a resistência é @professora, por extenso, Gina Vieira. Alguém perguntou o Instagram, né? @professora Gina Vieira. Espero que eu tenha te respondido, Cris. Devolvo a palavra para a Camila, que está aí como senhora do tempo, fazendo a gestão. É isso. A gente está aqui faltando 5 minutinhos, né? Eu acho que a gente não tem mais tempo de explorar tanto perguntas, né? Mas eu queria abrir para colher impressões, na verdade, né? Algumas poucas vozes aí, as pessoas se manifestaram bastante ali no bate-papo, mas se alguém quiser trazer um comentário, uma impressão, como é que se sentiu impactado aí com as palavras da Gina, acho que a gente consegue colher umas 2 ou 3 vozes, se a gente for bem objetivo. Gente, eu vou falar alguma coisa então. Por Não favor, tem como Priscila. sair daqui falando o quanto eu tô tocada. Eu já trabalho há 20 anos com educação, e venho tentando fazer esse impacto, mas é muito maravilhoso escutar da sua voz e dá vontade de mergulhar mais, de fazer mais. Então, assim, não é só, né, escrita de livro, eu sei que você já vem fazendo isso muito na rede, mas é abrir mesmo. E apesar de ser digital, né, a gente está aqui, a gente não está em contato, não está. Existem experiências que estão acontecendo no corpo de cada uma aqui, né? E o que nos toca é que estamos em lugares muito diferentes. Essa possibilidade desse encontro, que abre para tantos ouvidos te escutarem, essa escuta, ela é muito impactante e importante. Então, também é trazer, celebrar, né? Isso. Esse é um ponto positivo, que a gente pode se reunir numa sala assim tão diversa, de tantos lugares. É o meu profundo agradecimento e quero te encontrar muitas mais vezes e seguir esses passos. Obrigada, Priscila. Combinado que a vida nos proporcione outros encontros, né? Inspirada pelas palavras da Priscila, tô meio sem voz agora, eu vou falar de novo. Gina, te agradecer, porque assim como a Priscila, eu tô há 20 anos em escola pública, e, o chão da escola, eu costumo dizer que o chão da escola é muito bonito, mas ele é muito duro também. E, eu acho que a gente tem que encontrar lugares para continuar alimentando esse brilho nos olhos, porque senão a gente vai se desfalecendo, assim. Então, que bom te encontrar nessa noite e nesse momento de trazer, né, tantas questões, porque não foi só pedagogia, de projetos, assim como todas as questões, eu, enquanto mulher branca, conhecedora dos meus privilégios, então, do racismo, né, que atravessa a nossa sociedade, que atravessa as práticas pedagógicas. Então, a sua fala foi muito inspiradora no sentido do nosso papel, né, como educadora, porque não é só simplesmente estar na escola, entender tudo o que atravessa essa relação, né, de como a gente olha pelas crianças, porque a gente educa de muitos jeitos, né, e não é só com conteúdo, assim. Então, é muito bom. Então, muito agradecida por essa troca, mesmo. E assim como a Priscila, espero que a gente se encontre outras vezes.
Obrigada, Van. Vou aproveitar que eu tomei o turno da fala e dizer para vocês que eu deixei aqui o formulário, e eu peço muito a vocês que respondam, é anônimo, né? Então, às vezes, como a Camila falou que é um grupo super sensível, super especial, super aberto, vocês só vão falar coisas boas para mim, porque vocês são maravilhosas, né? Mas lá no formulário, se tiver alguma questão que vocês queiram pontuar, é um formulário que não recolhe e-mail, que não tem nenhuma identificação e que eu sempre faço para aprimorar, né? O que vocês acham que poderia melhorar, porque eu estou fazendo essas conversas com professores do Brasil inteiro e receber esse feedback me ajuda muito. Então, obrigada, Van, obrigada, Priscila, obrigada, Camila. Devolvo a palavra para você. Querida, quero então te agradecer mais uma vez, né, por essa fala tão potente, tão inspiradora, tão lúcida, né, que traz temas tão importantes que precisam ser conversados, precisam ser falados, precisam ser pensados, compartilhados, né, nesse momento, assim, e isso feito de uma forma que nos esperança, né, que traz esperança. A gente sai daqui, eu saio alimentada e saio com motivação para fazer diferente, para continuar trabalhando, né, mesmo dentro de uma situação tão difícil, tão alarmante, né, que a gente está lidando nesse momento, assim. Então, é isso. Só quero te agradecer, dizer que as portas da PPL, da pós-graduação em Educação Sistêmica estão abertas, escancaradas para você. Inclusive, surgiram ali no bate-papo sugestões de fazer quando é que vai surgir a pós em Pedagogia de Projetos, Pedagogia Crítica de Projetos, né? E se você animar, eu tô dentro, viu, Gina? Dessa pós-graduação aí. E é isso. Te convidar para no próximo ano estar aqui, já deixar a prévia do convite aqui para você reservar um espacinho na sua agenda que está cada vez mais concorrida para a gente estar junto ano que vem. Obrigada, Camila. E dizer para vocês que no canal Mulheres Inspiradoras tem um monte de aulas legais lá disponíveis sobre pedagogia de projetos, educação antirracista, tecnologias de gênero, com formadoras convidadas, especialistas em literatura negra, indígena. Então, tá parado o canal, porque a gente criou para a formação na pandemia, mas as aulas estão lá, todas muito atualizadas. Quero agradecer a paciência de todo mundo que ficou até essa hora prestando atenção. O chat não parou, vocês me ajudaram a construir a aula, sair daqui. Eu também preciso desse contato para me sentir nutrida. Então, saio daqui muito nutrida, cheia de esperança e acreditando que a gente já passou por momentos muito difíceis, a gente superou esses momentos e a gente vai continuar superando. E a educação que a gente quer vai nos ajudar a mudar essa realidade. Muito obrigada, viu, gente? Sigamos. Gina, Legal, é, pessoal. rapidinho para Diga, eu Janice. colocar só uma besteirinha. Gina, talvez nesse momento peculiar que a gente está atravessando, você não tenha a noção, ou tenha, do impacto que você nos traz. E como militante, como mulher nordestina, né, professora, de uma família de professores, de muita luta, eu coloquei até aí no chat que isso se tenha um desdobramento de uma militância e que a gente possa se encontrar nesse movimento. E eu acredito que você mexeu com todas essas mulheres e isso vai ter uma reverberação social, porque nós estamos levando esse seu exemplo biográfico, mas esse seu exemplo de cidadã, de pesquisadora. Parabéns. Muito obrigada, Camila, por ter deixado ainda falar um Obrigada, pouquinho. Janice, pelas suas palavras. Foram Um ótimas para a abraço. gente fechar a noite de hoje. E agradeço aí a todo mundo que ficou com a gente até esse finalzinho. E a gente segue junto. Eu estou aqui com o contato de vocês, vou mandar as referências. E mês que vem tem mais encontro inspirador, tá bom? Um beijo, bom Tá, descanso. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau, minha gente. Camila, me manda a lista dos deveres que eu tenho tchau. com você, por favor, tá? Mando, pode Tchau, deixar, gente. tá?